Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. No programa de hoje vamos tratar do seguinte tema: cartão vermelho. Quantas vezes você já fez algo errado e alguém disse para você que você merecia um cartão vermelho? O cartão vermelho significa que você falhou num determinado momento e que agora receberá algum tipo de penalidade. Isso ocorre nos esportes, como também na vida cotidiana. O futebol no Brasil, tirando sua beleza artística e seus títulos gloriosos, já foi e ainda é considerado por algumas pessoas como um tipo de ópio do povo. É um esporte que, segundo elas, tem favorecido em certas ocasiões mais um entorpecimento da nação do que o despertado nela, o resgate de sua sobriedade e a conscientização de sua responsabilidade individual e coletiva. Esses elementos que, exercidos e aplicados, levam um povo a não medir seu desenvolvimento nacional a partir da conquista e do acúmulo de taças provenientes de vitória em campeonatos internacionais ou mundiais, mas a partir de sinais visíveis e concretos de melhoria na qualidade de vida de seus cidadãos. Por outro lado, não somos anti-esporte ou anti-futebol. Ao contrário, reconhecemos e valorizamos o esporte como meio de integração social e de desenvolvimento mental e físico, além de outros benefícios. Nesse sentido, não podemos deixar de reconhecer que o futebol, assim como os demais esportes, quando aplicados de forma adequada e sadia, precisam ser incentivados e praticados e mantidos em todas as classes sociais, nas mais variadas etapas da vida. Um antigo canal de TV apresentava em seu horário esportivo Esporte e Cultura. Mas, além do que foi dito, é também na prática do esporte que aprendemos que regras precisam ser estabelecidas e observadas. E, mesmo que algum árbitro possa estar sujeito a cometer algum erro, ao tomar determinada decisão numa disputa, sua presença é necessária. Geralmente,
quando regras são observadas e quando os árbitros se empenham por julgar com imparcialidade e em acordo com as normas do jogo, o esporte é praticado com ordem e respeito e seus resultados, na maioria das vezes, considerados justos. No gramado, o árbitro representa a justiça. Dentro de campo, é ele quem manda. Rafael Claus faz isso muito bem. Atualmente, ele é considerado o melhor árbitro do estado de São Paulo, um dos melhores do país e faz parte do quadro da FIFA. E já que o assunto é cartão vermelho, a regra é Claus. Ou melhor, é clara. Cartão vermelho é uma punição técnica. É quando o jogador infrator ele coloca em risco a integridade física do seu adversário, né? Então muitas vezes numa jogada que ele usa uma força excessiva e acaba correndo o risco de lesionar ou acaba até muitas vezes lesionando o seu adversário, que é entre aspas, né? Porque na verdade é um companheiro de profissão. Mas o árbitro não é o único em campo em favor de uma partida justa, sadia e emocionante. A arbitragem é uma equipe também. Estamos lá hoje no Campeonato Brasileiro da Série A em 6. Então são aí 12 olhos voltados somente para aplicar a regra do jogo. É claro assim que o cartão vermelho, muitas vezes a atitude, por ser uma força excessiva, é uma atitude muito clara, assim, né? Então ela é mais perceptível do que outras. Mas o espírito de equipe e a atenção de todos tem que estar sempre voltada para que não possa passar em branco uma atitude dessa. É no futebol, especialmente, que os brasileiros, em sua maioria, sabem que o uso do cartão vermelho pelo árbitro principal implica na expulsão do jogador. E o time inteiro sai perdendo quando isso acontece. Com a palavra, os próprios jogadores. Cadu, qual é a sensação quando você toma um cartão vermelho? Rapaz, é a pior sensação possível, porque a gente acaba deixando o clube na mão, a gente não nos prejudica, né? A gente fica um jogo sem jogar e se correr com 11 contra 11 já é difícil, imagina com um a menos. Aumenta o trabalho de quem ficou em campo, né? Tem que tirar algo a mais, né? Se dedicar mais ainda, se a atenção tem que estar mais ligada, porque tem mais espaço para o adversário. E a gente coloca isso em conversa e bastante equilíbrio também emocional. A verdade é que nenhum jogador começa uma partida querendo ser expulso de campo. Então a gente, quando entra em campo, a gente entra focado, concentrado para não tomar o cartão vermelho, porque a gente sabe que a gente vai deixar nossos companheiros na mão. Então a gente procura estar sempre concentrado para terminar o jogo com 11 em campo. Mas como em qualquer esporte de alto nível, a partida de futebol também envolve muita pressão, o que acaba deixando a competitividade à flor da pele, aumentando a chance de alguém se exceder e tomar o temido cartão vermelho. Quando você está jogando, às vezes, fora de casa, a gente sabe que tem a pressão da torcida, que você sabe que você tem que ter uma concentração maior. Dentro de casa, você sabe que você tem a pressão de você tomar a iniciativa de jogo. Então, são várias situações que envolvem. Mas a gente sabe e a gente entende que para cada jogador existe uma reação. Tem jogador que é mais esquentado, sim, que qualquer situação já quer reclamar, já quer colocar todo mundo. Tem uns que assimilam melhor. Então, esse jogador que a gente sabe que a arbitragem também faz a leitura, isso a gente tenta toda hora ir na cabeça, atenção, não vamos colocar mais calor no jogo que já está, mas são competitivos, né, como a gente, né, o treinador é expulso também porque vive o jogo. Então é isso que a gente administra, é trabalhar o jogador num nível de estresse, de pressão muito grande. Não faz muito tempo, um senador, ao fazer uso da palavra na tribuna do Senado Federal, se utilizou de um cartão vermelho que no futebol é usado para expulsar um jogador da partida. Ele o fez com o intuito de manifestar que não podia mais ser mantida a presença do atual presidente da Casa, visto que as acusações e indícios de faltas cometidas pelo mesmo eram suficientes para determinar seu afastamento do exercício da presidência supramencionada. Logo depois do acontecido, o assunto começou a ser alvo de comentários e de aplicações no próprio Congresso. Qual é a simbologia do cartão vermelho? Poderíamos usá-la em diferentes setores de nossa vida, seja no trabalho ou no esporte? Cartão vermelho
Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí! Cartão vermelho. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. No bloco anterior, falamos sobre a simbologia do cartão vermelho. Poderíamos usá-lo em diferentes setores de nossa vida, seja no trabalho, no esporte? No entanto, a utilização da simbologia do cartão vermelho, que no futebol é praticada, na maioria das vezes de forma apropriada, acabou não sendo levada tão a sério entre os congressistas. Isso porque eles fizeram abordagens do cartão numa perspectiva principalmente lúdica e não em termos éticos ou normativos sérios. Nesse sentido, pode-se pensar que, ainda que partidas de futebol não tenham como alvo principal mobilizar politicamente as pessoas de um determinado país, elas têm dado melhor exemplo na aplicação de regras previamente estabelecidas, o que cada vez mais fica raro nos segmentos políticos em geral. Por outro lado, aquilo que um senador não realizou ao exibir um cartão vermelho, com o alvo de ver outro senador ser expulso do Senado, os cidadãos brasileiros podem fazê-lo. Por meio do voto sóbrio, vigilante e sensato pode-se dar o cartão vermelho nas urnas, mantendo nas eleições o firme propósito de não eleger quem descumpre regras e fere a ética explicitamente e repetidamente, com um ar de quem pouco liga para o que os outros pensem. Talvez a coerência maior do esporte nos ajude a entender uma das razões pelas quais, no Brasil, os estádios e os jogos em geral ainda atraem mais a atenção das pessoas do que os plenários das casas legislativas. Falando de cartão vermelho e de política, é extremamente oportuno observar que o Brasil atravessa momentos de grande ebulição no campo político e jurídico. Quem não tem ouvido comentários referentes à chamada Operação Lava Jato? Desde que essa operação foi iniciada, pessoas que pareciam ser inatingíveis por seu status econômico, político ou social foram investigadas e algumas delas pela qualidade e extensão dos crimes pelas quais eram acusadas ou que estavam direta ou indiretamente envolvidas, chegaram a ser conduzidas pela força da lei a prestarem depoimentos. Outras pessoas chegaram até mesmo a ser impedidas de viver livremente e passaram a viver em regime fechado. A liberdade delas foi considerada pela magistratura como um risco, não só para o bom andamento das investigações, como para a própria sociedade. Ainda que não se tenha na Terra um tribunal perfeito em todas as suas decisões e nem um corpo de leis feito pelos homens que atenda de forma plena e absoluta todas as realidades ou circunstâncias da sociedade humana. Não é possível se ter uma relação minimamente harmoniosa sem aplicação de leis ou de costumes considerados necessários para o bom convívio entre as pessoas. Nesse sentido, a própria independência dos poderes, quais sejam o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, é uma forma de impedir que os que governam o poder executivo governem sem observar as leis que foram estabelecidas pelo poder legislativo. É também uma maneira de tornar o poder legislativo responsável pela fiscalização do poder executivo e de si mesmo, no sentido de cumprirem as leis referentes a ambos e de ambos serem julgados. Dependendo do caso, podem ser condenados pelo Poder Judiciário, segundo as leis estabelecidas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, não existe um poder superior ao outro,
mas poderes que atuam de forma harmônica e independente. Tudo isso com o objetivo de impedir qualquer tipo de domínio que se imponha visando a exploração, manipulação ou engano. Por isso, o cartão vermelho, num sentido mais amplo, não se restringe ao futebol, vai além dele. Cartão vermelho nos faz pensar que na partida ou no jogo da vida vencem de fato e de verdade os que jogam sem trapaças, sem qualquer tipo de doping, sem qualquer tipo de propina. Vencem os que jogam segundo normas justas, vencem os que vestem a camisa da justiça. Cartão vermelho. Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí! Bom, eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um assunto muito interessante. O tema tem muito a ver com a questão do futebol. Eu vou falar sobre cartão vermelho. É claro que você já viu um jogador, depois de advertido a primeira vez com cartão amarelo, permanecendo no erro, cometendo faltas graves, ele recebe o cartão vermelho e ele sai de campo. Isso é uma prática comum do futebol. Mas o cartão vermelho não é apenas para o futebol. Na vida também nós enfrentamos situações onde cometemos erros, falhas, deslizes, onde transgredimos normas, leis, princípios. E toda vez que você transgride uma lei, você recebe a consequência natural dessa transgressão. É assim, por exemplo, nas leis da natureza. Se você transgride uma lei da gravidade, você vai sofrer as consequências, inevitavelmente. E, obviamente, quando você transgride uma lei, você é advertido. Você... Talvez, se a falta for grave, você recebe um cartão amarelo, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora você não pode cometer mais esse erro. Você está advertido, você está alertado, você está avisado. Você não pode mais seguir esse mesmo caminho que você estava seguindo. Se a pessoa tapa os ouvidos, a advertência recebida, ela repete, reincide no mesmo erro, ela vai receber um cartão vermelho. Isso significa o seguinte: você está fora. Fora do casamento, fora da empresa, fora do emprego, fora do relacionamento, fora da credibilidade, fora do seu mandato político, fora. Porque você reincidiu no erro. Eu quero trazer à sua memória esclarecida o que está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Diz o seguinte: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz é o pescoço duro, endurece a cerviz, ou seja, a pessoa não se humilha, não se quebranta, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha que coisa interessante. O homem que, repreendido muitas vezes, nós recebemos repreensões quando erramos.
E essas repreensões, elas nos vêm não para nos derrubar ou nos destruir, elas vêm para nos ajudar a voltar ao bom senso, à reflexão, à análise, a fim de que, observando essas advertências, nós sejamos levados ao arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de mente. Arrependimento significa o seguinte: o que eu estou fazendo está errado. Eu não posso mais continuar fazendo. Sabe, uma das coisas curiosas aí nesse universo político no Brasil é que muitas pessoas que estavam sendo investigadas, elas, mesmo sabendo que estavam sendo investigadas, continuaram na prática do crime. Mesmo depois de algumas delas presas, encarceradas, continuaram na prática do crime. Ou seja, a advertência vem para nos levar ao arrependimento. Olha, para, reflita, pense, ponha na balança, não continue. Eu estou advertindo você para você dar meia volta, retomar um novo caminho, recomeçar a sua vida, reprogramar seus valores e princípios. Deus é o Deus que nos adverte. Preste atenção, nos adverte muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes Deus já alertou você? Quantas vezes Deus já exortou você? Quantas vezes Deus já colocou você diante de uma cena, de um cenário para dizer o seguinte: olha, não continue nesse caminho, não avance por esse caminho é perigoso, esse caminho é sinuoso, esse caminho vai dar num abismo, não entre por esse caminho mais. Mas muitas vezes nós tapamos os ouvidos, nós fechamos os olhos, nós endurecemos o coração, nós endurecemos a cerviz e não queremos nos humilhar nem nos arrependermos. Quantos casamentos que acabaram porque o cônjuge perdoou a primeira vez, perdoou a segunda vez, perdoou a terceira vez e a pessoa não se arrependeu, e a pessoa não mudou de conduta. E a pessoa não mudou o seu posicionamento. E depois chora porque queria voltar, mas agora não tem mais. Perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. Porque repreendido muitas vezes, endureceu a sua cerviz. Não mudou sua conduta. Não se humilhou. Não mudou a sua direção. Pense comigo. Quantas pessoas que no trabalho erra uma vez, erra duas vezes, erra três vezes, é advertido, é alertado. Chega um momento em que aquela pessoa perde a confiança da empresa, da equipe. E aí ela não tem mais espaço. E aí ela recebe cartão vermelho. Por quê? Porque no momento em que ela foi advertida uma, duas, três vezes, muitas vezes, ela não escutou a advertência, ela não ouviu com atenção, por isso, recebeu o cartão vermelho. Eu não sei se você já recebeu o cartão vermelho alguma vez na sua vida. Eu não sei se você já foi descartado de algum relacionamento. Eu não sei se você já foi dispensado de algum trabalho. Eu não sei se alguém já disse para você: olha, não dá mais para caminhar com você. Eu não sei se você já bebeu esse cálice amargo de ser tirado de uma posição por não ter andado segundo as normas. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você de encorajamento. Sabe por quê? Porque se nós, homens humanos, temos muita dificuldade de tolerância e de perdão, Deus é poderoso para perdoar você e fazer mais, para mudar o seu coração, para mudar a sua vida, para mudar a sua história.
Deixa eu lhe dar um exemplo. O apóstolo Pedro era um homem muito impulsivo. Ele falava sem pensar. E muitas vezes ele era aquele camarada de altos e baixos. Prometia fidelidade, depois ele negava Jesus, ele prometia que era uma pessoa íntegra na sua teologia, na sua fé, e depois tentava afastar Jesus do caminho da obediência. Era aquele camarada que acreditava muito num momento e depois olhava para a circunstância e depois começava a naufragar. E um dia Jesus Cristo, já na sombra da cruz, já caminhando para o Getsêmani, onde ele suaria sangue, choraria, travando a mais tremenda batalha para nos salvar, Jesus disse para os seus discípulos assim: nesta noite, todos vocês vão se escandalizar comigo e vocês ficarão dispersos. E aí o Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, é que todos te abandonem, eu jamais. Aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, pois você nessa noite mesmo, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E de fato Pedro negou a Jesus, covardemente. E Pedro chorou muito, Pedro foi para casa chorando, e Jesus enfrenta o Sinédrio, Jesus enfrenta Pilatos, Jesus enfrenta a caminhada por Jerusalém, carregando uma cruz pesada, Jesus enfrenta o Calvário e Pedro está longe. Pedro pensou em desistir de tudo, era um fracasso. Recebeu bilhete vermelho, porque fracassou mesmo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você também. Jesus foi ao encontro dele. Jesus o restaurou, Jesus o transformou, Jesus o capacitou. E Pedro, a partir daquele momento da restauração de Jesus, transformou-se num grande homem, num grande pregador, num homem poderoso nas mãos de Deus, que orava pelos enfermos e eles eram curados. Quero dizer para você que talvez se sentiu assim, descartado, que recebeu o bilhete vermelho no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, que Jesus está hoje pronto a restaurar a sua vida, a restaurar a sua alma, a perdoar você, a mudar o seu coração, a mudar a sua vida, a mudar a sua história, levantar você para que você seja um vaso de honra nas mãos de Deus. Ainda que os homens tenham dado bilhete vermelho para você, ainda que os homens não acreditem mais em você, ainda que os homens descartem você, saiba de uma coisa: Jesus hoje perdoa você, transforma você, restaura você, põe você de pé outra vez, faz tudo novo na sua vida. Você quer que Jesus transforme o seu coração agora? Peça a Ele, ore a Ele, fale com Ele. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, para mudar a sua história, para fazer de você um vaso de honra nas suas poderosas mãos. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que Tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, trazendo alegria ao coração delas, trazendo perdão, trazendo salvação, trazendo restauração. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar o momento para agradecer a sua audiência e também para fazer um convite. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Somos uma igreja acolhedora e comprometida com a pregação fiel da Palavra de Deus. Venha, traga a sua família, nós queremos acompanhar vocês, ajudar vocês. Temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos escola bíblica dominical aos domingos às 10 horas da manhã e às quartas-feiras temos um importante momento de estudo da Bíblia às 7h30 da noite. Venha, traga seus amigos e seus convidados. Se Deus permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.